Olá pessoal, hoje vou trazer a opinião de dois livros. Enquanto estou a fazer aquelas leituras um bocadinho mais longas da Montanha Mágica ao Senhor dos Anéis, eu estou a ler assim uns livros mais curtinhos para ir dando um bocado de ritmo ao canal, trazer mais opiniões, que eu acho que é isso que o pessoal quer, ok? E então eu trouxe duas opiniões, aliás vou trazer duas opiniões, dois livros, um deles muito conhecido mesmo, mais do conhecido, e uma estreia que eu ainda não tinha feito, que eu acho que já estava em falta com este escritor, um escritor tão conhecido, e o outro um livro talvez menos conhecido, uma autora que ainda tenha sido premiada, não é assim muito falada nos dias de hoje, e então eu resolvi trazer. E é com esse que eu vou começar, porque foi este que eu li primeiro, e é então um livro da Eudora Welty, que está aqui, A Filha do Otimista. Não sei se vocês conseguem ver melhor deste lado. Pronto, tem esta capa muito bonita. Ok. Pronto. Uma edição típica da Relógio d'Água. Portanto, começando com a escritora, a Eudora Welty é esta senhora aqui. Espero que ela esteja a focar, exatamente. Como vocês veem aqui na aba e tudo, nasceu em 1909, em Jackson, no estado do Mississippi, e lá morreu também. Portanto, foi uma senhora que permaneceu sempre no estado e na terra onde nasceu. A Eudora Welty, antes de ser escritora, era fotógrafa e foi fotógrafa da Grande Depressão nos Estados Unidos. Existem várias exposições com as fotografias dela. E este é um dos romances dela, ela não tem muitos publicados. A Eudora Welty ficou mais conhecida com os seus contos e as suas coletâneas de contos, e existe até uma antologia de contos que eu acho que se chama de Collected Short Stories. E então este é um dos poucos romances que ela publicou, um dos últimos, penso eu, se não for mesmo o último. E A Filha do Otimista deu-lhe um Pulitzer de ficção. Portanto, ela terminou a sua carreira literária em beleza, pelo menos na área do romance, com um Pulitzer. O que é que fala, ou de que é que fala esta Filha do Otimista? Antes de começar a falar do livro, eu acho que existem vários contos no YouTube lidos pela própria. Portanto, eu acho que vale a pena investigar se vocês tiverem interesse na escritora. De que é que fala então a Filha do Otimista? Eu já não escrevia uma opinião no Goodreads há algum tempo. Aliás, aquilo nunca faço bem opiniões no Goodreads, é mais uma espécie de comentário. E o que eu disse foi mesmo tendo em conta o título do livro, A Filha do Otimista. E a verdade é que nós temos uma personagem que é muito apagada, que é a Laurel, que eu pressuponho que seja a mulher desta capa, porque durante o livro ou a escritora escreve muitas vezes, apanhou o cabelo no alto, e então a Relógio d'Água lá escolheu uma mulher que por acaso tem um cabelo apanhado. E eu pressuponho que seja a personagem principal, a Laurel McKelva. Tem um nome um bocadinho esquisito também, que está relacionado lá com umas flores que a mãe gostava muito. E então de que é que fala? Esta personagem, muito apagada, que no princípio do livro é apenas conhecida como a filha de alguém. E este otimista é o juiz McKelva, portanto é o pai dela, que vive também no estado do Mississippi. Toda esta história tem personagens residentes no Mississippi, à exceção da Faye, que vocês já vão ver. E então os McKelva são do Mississippi. A Laurel neste momento está a viver em Chicago, e quando recebe a notícia que o pai tem uma complicação num dos olhos, um deslocamento da retina, ela vai com o pai para eles seguirem viagem até Nova Orleans para serem atendidos por um médico que eles conhecem muito bem, que fez parte então lá da família de caseiros que eles tinham lá em casa. Até o juiz McKelva ajudou a financiar os estudos, e pronto, a Laurel vai com o pai para ele ver então este problema na visão que ele tem. Mas eles não vão sozinhos. O juiz McKelva, há cerca de 1 ano e meio, casou-se com uma nova mulher, a Faye, que é mais nova que a própria Laurel, e ela também acompanha-os até Nova Orleans. Quando o livro começa, nós já estamos no consultório médico, portanto já vamos conhecer o Dr. Cortland, que foi então o médico que atendeu o juiz McKelva, e os estudos foram pagos pelo juiz, portanto existe esta dádiva, não é? Esta vontade de querer ajudar o juiz por tudo o que ele fez. E depois o que vocês ficam a conhecer é então a interação destes personagens. A Laurel é uma personagem muito apagada, como eu já disse, uma personagem muito observadora também. Eu não sei se estarei a confundir esse aspecto de ela ser observadora, de uma grande ouvinte também, com o facto de ter uma personalidade apagada. Às vezes as duas coisas não estão propriamente ligadas. E o que vocês vão ter é a interação destes personagens. A Laurel, então, é, como eu já disse, esta grande ouvinte, né? Uma personagem que se coloca ao canto para deixar os outros personagens falar, embora seja ela a personagem principal. E a Faye é muito explosiva, muito expansiva, uma mulher do Texas. Eu não quero desvendar muito o que é que acontece a seguir, mas a Laurel vai ter um desenvolvimento extraordinário. Se eu contar, aqui na sinopse conta mais do que eu acho que deveria, mas talvez seja necessário. Eu penso que sim, porque retrata tanto
do percurso da própria personagem principal, este acontecimento, que eu não vou contar, mas que se vocês olharem bem para a capa, se calhar já ficam a perceber bem o que é que acham, o que é que vai acontecer, ou mesmo pelo começo do livro, o que é que acham que vai acontecer. E a Laurel vai ter que lidar com uma situação pouco agradável, não é? A Laurel perdeu o marido e a mãe. O marido era oficial da Marinha, portanto uma mulher que também já teve que lidar com dois lutos, não é? Ou teve que fazer o luto a duas pessoas, e vai ter que passar por uma situação também um bocadinho complicada no seu estado, neste caso na sua cidade natal de Mississippi também, com esta nova presença, que é a Faye. Eu gostei do livro, acho que é um livro que ganha muito com uma releitura, se calhar, pelo menos eu conto que sim, e mesmo que eu não soubesse que a escritora tinha sido prolífica em contos, eu acho que conseguiria deduzir isso a partir deste romance, porque tem esse estilo de escrita, não é uma escrita muito descritiva, é uma escrita que se apoia muito no diálogo dos personagens, e os personagens aqui falam mesmo muito. A Laurel não é dos personagens que fala mais, eu acho que nós conseguíamos juntar as falas dela, sei lá, em menos de uma página, ok? Mas então, sendo ela uma personagem tão observadora, nós conseguimos ver as interações entre estes personagens todos. E existe depois aqui uma situação muito ridícula, muito caricata, em que a Laurel tem uma situação em que ela se passa completamente. Eu acho que aí é essa situação que despoleta o seu desenvolvimento e que no fim vemos uma mulher completamente transformada. E como eu escrevi no Goodreads, o escancarar da visão interior, ok? É uma mulher que vivia numa apatia constante e que depois se apercebe que não pode continuar a viver assim. Portanto, eu gostei deste livro da Eudora Welty. Eu estive a ver uma conversa no YouTube, uma entrevista. Aliás, eu não tenho a certeza se era uma entrevista entre a Eudora Welty no seu estado, no Mississippi. Esta história passa-se em Mount Salem. Depois eu vou ver se arranjo aqui e meto uma fotografia onde fica o estado do Mississippi. Não é? Nessa conversa estava também o Gore Vidal. E eu gostei de os ouvir falar. Uma senhora muito velhinha. A Eudora Welty nasceu em 1909, mas morreu em 2001. Portanto, morreu já com uma idade avançada. E na entrevista nota-se que ela estava assim mesmo, uma senhora muito fraquinha, mas com a sua cabeça a funcionar em pleno. E eu gostei mesmo muito. Também não me lembro se tinha ouvido o Gore Vidal falar. Eu penso que sim, já tinha visto algumas entrevistas, mas não tenho nenhum livro dele aqui por ler, mas fiquei curioso. Muito interessante, muito interessante. Eu não sei se a Eudora Welty tem mais coisas publicadas. Eu acredito que a Relógio d'Água tenha mais alguma coisa. Na Relógio d'Água tenho editado O Coração dos Ponders e Os Melhores Contos. Pronto, eu sabia que a Relógio d'Água era capaz de ter mais alguma coisa. Vou tentar investigar uma ótima recomendação. A Filha do Otimista. O Otimista, neste caso, diz respeito ao juiz McKelvey. Mas mais não conto. Ok? E o próximo livro é nada mais, nada menos, e vocês já viram pelo thumbnail, por isso também não é uma grande revelação, Um Estudo em Vermelho, Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. É verdade, eu nunca tinha lido nenhum livro do Sherlock Holmes, ok? Uma personagem que nós conhecemos desde a infância, não é? Uma personagem da literatura das mais conhecidas de todas, mas de longe, não é? E porquê é que eu me decidi a ler este livro? Eu vi um vídeo no canal do Carlos, Livros e E-Books, um canal que eu tenho até falado e recomendado a todos vocês, não é? Que subscrevam, um canal excelente. E o Carlos mostrou a coleção que ele tem de livros do Sherlock Holmes. E eu depois comentei lá no vídeo e disse ao Carlos que até tinha quase a coleção completa. Penso eu que é a coleção completa nestas edições que saíram com o Jornal Notícias, penso eu, e acho que eram gratuitas, e que nunca tinha lido nada e que me parecia até algo estranho, não é? Como é que um escritor tão conhecido como Arthur Conan Doyle não ter vontade de conhecer? Eu tinha vontade, não é? Mas não sei. Nunca me deu o bichinho de pegar nestes livros. Aí depois de ver o vídeo do Carlos eu senti-me empolgado para ler finalmente os livros. E até posso mostrar a coleção que eu tenho para vocês verem, que eu não tinha desculpas para não ler Sir Arthur Conan Doyle. Vou-vos mostrar. Para além deste, do Um Estudo em Vermelho, que foi o primeiro romance onde aparece o Sherlock Holmes, eu tenho também estes. Okay? Portanto, eu acho que tenho a coleção quase completa. Aliás, tenho aqui um livro que está repetido. O Signo dos Quatro, que eu acho que também é um romance. Depois tenho os vários contos divididos, as aventuras de Sherlock Holmes e o regresso de Sherlock Holmes. Vocês conseguem ver que são mesmo muitos. Okay? E são edições muito simples, mas muito práticas de ler, ok? Portanto, são edições que não estão péssimas em termos de papel, nem nada, dão para abrir perfeitamente. A letra, claro que não é a coisa maior de sempre, mas lê-se bem. A única coisa que eu tenho a apontar é que eu acho que isto é uma tradução brasileira que foi um bocadinho adaptada para o nosso português. Houve aqui coisas que eu nunca tinha visto. Por exemplo, traduzir Frankfurt para Francoforte. Nunca tinha visto isso na vida.
traduzir assim esse nome dessa cidade. Nunca tinha visto. E depois muitas vezes o uso do gerúndio e o uso do você. Portanto, eu acho que eu notei isso, não tenho a certeza. Também não vos sei dizer quem foi o tradutor, porque aqui a única coisa que diz é que os direitos para esta edição são da Global Notícias. Não sei, não conheço. O que é que eu tenho a dizer então sobre este romance? Um Estudo em Vermelho é onde aparece o Sherlock Holmes pela primeira vez, portanto é aquele livro que vocês, se estiverem aí nas vossas casas e ainda não tiverem lido Sherlock Holmes, comecem por este, que é onde ele aparece. E o que é que nós temos? Nós temos o Dr. Watson, e nós aqui temos um bocadinho da história dele, uma história um bocadinho trágica também, que ele teve que ir para o Afeganistão. Ele tinha estudado medicina, daí ele ter ido para o exército, para a guerra, mas voltou, depois estava assim à procura de casa, falou lá com alguém e alguém lhe disse que um senhor estava à procura de um companheiro de casa, um roommate, que é então o Sherlock Holmes. Isto foi o que um amigo do Dr. Watson disse então sobre o Sherlock Holmes, quando ele fez esta recomendação. É um sujeito que trabalha no laboratório químico do hospital. Estava a queixar-se ainda esta manhã de não encontrar com quem dividir o aluguer de uns ótimos aposentos que tinha descoberto, mas que eram demasiado caros para a sua bolsa. Portanto, o Sherlock Holmes estava à procura de um companheiro com quem dividir a renda e o Dr. Watson aproveita, uma vez que ele andava à procura de um apartamento. E depois existe este momento em que o Sherlock Holmes e o Dr. Watson se conhecem finalmente, e o momento é muito engraçado, porque o Sherlock Holmes diz assim: geralmente tenho em casa produtos químicos e às vezes faço experiências. Isso incomoda-o? E espero que não se incomode com um cheiro de tabaco forte. Deixe-me ver quais são os meus outros defeitos. De vez em quando fico de mau humor e não abro a boca durante dias inteiros. Não penso que estou zangado quando isso acontecer. Esqueça-se de mim e eu em breve estarei recomposto. E você, que tem a confessar? É muito conveniente que dois sujeitos, antes de começarem a morar juntos, conheçam as suas piores características. Eu achei esta parte muito engraçada. Eu estava à espera de um Sherlock Holmes mais convencido. Aqui ele não mostra ainda esses laivos de grandeza. Eu estava à espera de existe um crime, não é? Eu não vou falar muito do crime, mas o crime é algo simples, não é a parte mais interessante da história, longe disso. O crime é, então, aparece aliás um corpo morto numa casa qualquer. O corpo não tem nenhum sinal de haver algum ferimento, alguma ferida, alguma coisa que tenha provocado perda de sangue, mas existe sangue na sala. E depois existe lá uma mensagem com a palavra Rache, que quer dizer vingança em alemão, não tenho a certeza, eu vou com o que diz aqui no livro. E depois aparece um outro indivíduo morto que está relacionado com este primeiro. E o Sherlock Holmes, o que eu não sabia era que ele era um detetive de detetives, ou seja, quando os detetives da polícia, da Scotland Yard ou mesmo detetives privados não sabiam o que fazer ou que pista seguir, era o Sherlock Holmes que lhes indicava o caminho certo. E ele só falava de casos que ele realmente tivesse interesse. Ele ao princípio não estava muito interessado neste caso. Okay? Porque ele sabia que não ia ter o reconhecimento que merecia. O Dr. Watson, por viver com o Sherlock Holmes, acaba por assistir às conversas de todos. Portanto, quando os detetives vêm à casa do Sherlock Holmes pedir ajuda, o Dr. Watson acaba por assistir às conversas e pronto, é ele que nos narra os factos, okay? É ele que vai escrevendo. Portanto, também se trata de um romance epistolar nesse sentido, embora não tenha essa impressão à primeira vista. E o que é que eu achei estranho? Ou bom, ou diferente até, que é quando o Sherlock Holmes diz aos outros personagens que já têm a resolução do caso, eu pensava que ele ia fazer como o Poirot, que era juntar as pessoas todas na salinha e dizer assim: já sei o que é que se passou aqui e agora vou proceder à explicação dos acontecimentos. E o Sherlock Holmes não faz nada disso. O que o Arthur Conan Doyle faz é, ele conta a história. Portanto, é como se parasse a narrativa de Sherlock Holmes e fosse contar a história toda das pessoas que participaram no crime. E este crime estava relacionado com uma história que se passou nos Estados Unidos, relacionada com um velhote e uma criança que foram acolhidos por Mormons, aquela religião, seita, o que vocês entenderem, e que depois tiveram lá uns problemas, isto também devido a algumas umas questões, sei lá, de poligamia, casamento, paixões e coisas assim, que levou então à morte destes dois indivíduos em Londres. Eu achei esta parte fantástica, eu não podia ter gostado mais deste livro, eu não sei porque é que eu adiei tanto, isto é maravilhoso, maravilhoso mesmo, adorei esta segunda parte. Portanto, como diz aqui na aba, o Arthur Conan Doyle foi médico, portanto estudou medicina, tinha ali também um interesse pela botânica, aparece aqui um veneno, quando eu estava a ler sobre este veneno de setas de índios, me lembrou logo os corares, que por acaso estudei, e eu até fiquei assim um bocadinho interessado nisto, pronto, isto é uma coisa que eu conheço perfeitamente e onde atua e realmente faz todo o sentido.
Morreu no Sussex em 1930 e nasceu em 1859 e foi então autor de mais histórias. Portanto, para além do Sherlock Holmes, de 4 romances, penso eu que ele escreveu, e de vários contos, mais de 50, ele tem outros romances publicados que eu não sei se estão cá publicados em Portugal. Aliás, eu tenho pena porque não sei se existem edições dos livros e contos de Sherlock Holmes cá publicadas ou facilmente acessíveis. Eu sei que há uns tempos apareceu uma box, mas eu não sei o que é feito dela, se pode comprar os livros separados, se não. Acho que merece. Acho que o Arthur Conan Doyle merece umas edições cuidadas dos livros, porque realmente esta edição, ainda que não seja péssima, podia ser um bocadinho melhor. Ok? Portanto, se tiverem estes livros por aí em vossa casa, pousados, deem-lhes uma oportunidade. Passem no canal do Carlos, que ele mostra a coleção que ele tem. E realmente foi o incentivo que eu precisava para começar a ler Sherlock Holmes. E agora tenho um monte de livros por onde continuar e estou ansioso para ler tudo de Sherlock Holmes. Eu não sei se depois no futuro não quererei fazer esta leitura em inglês, que eu acho que dá outro nível à coisa. E ler no original é sempre uma experiência diferente. Portanto, espero que tenham gostado. Um estudo em vermelho, já vos mostrei. A Filha do Otimista, da Eudora Welty. Feliz dia do livro. Tchau, pessoal!